esse é o Memo Conversa, monitor do Oriente Médio Conversa. Hoje, tá aqui presente já, Opa, Marcos Tenório, tudo bom bem? Bom dia. dia. Deixa eu só ajeitar aqui essa câmera, porque infelizmente, pessoal, esse telefone e eu, a gente tem uma relação meio pouco amistosa. Bom dia, Tenório. Só fazer aqui o Servidor Oriente Bom dia, Bruno. Médio com Satisfação, o jornalista satisfação Marcos estar aqui com Tenório. você. Tudo bem? Seu segundo Tudo bem? livro, Você me tudo ouve bem, bem? Marcos? Já vou te passar só um pouquinho. E Ah, também a gente pode aproveitar para conversar sobre as relações dentro do parlamento brasileiro, na pressão do lobby sionista e na defesa da Palestina, na bancada pró-Palestina. Enfim, Tenório, vamos partir do princípio, né? A gente não sabe qual é a dimensão dessa gravação, muitas vezes a gente tem uma transmissão online e depois ela se reproduz para múltiplas plataformas. Pedir que você se apresente e na sequência a gente fala do seu livro, na sequência do seu trabalho parlamentar, pode ser? Então, por favor, claro. bem-vindo novamente. Bom dia, Bruno. Bom dia aos internautas que acompanham o Monitor do Oriente. Eu sou o Saíde Marcos Tenório, sou historiador, sou especialista em relações internacionais, escritor e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. Também sou colunista do Monitor do Oriente. Perfeito. Marcos, vamos do princípio aqui. Como é que surgiu o seu interesse pelo Oriente Médio, pela causa árabe? Tu tem origem árabe ou foi por uma questão política? A minha origem é árabe-mourisca, Península Ibérica. Minha família originariamente vem da Península Ibérica, da cidade de Castela, na Espanha, e ancestralmente eram árabes muçulmanos. Depois, com a, entre aspas, reconquista e a perseguição aos muçulmanos, aos judeus, etc., muitas famílias se converteram ao cristianismo, outras deixaram de praticar a religião, e muitas migraram naquele fluxo de imigração no início da colonização do Brasil e da América do Sul, muitos vieram para cá. Minha família foi uma dessas. O meu interesse pelos temas do Oriente Médio e da Palestina, principalmente, se deram em decorrência da minha militância. Eu sou militante do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, desde a minha juventude. E o partido sempre teve uma política internacionalista muito presente. O internacionalismo é uma coisa que faz parte dos fundamentos dos partidos comunistas no mundo inteiro. E quando se deu a primeira intifada, em 87, aquilo teve uma repercussão muito grande, despertou o interesse de muita gente. Então, esse foi um dos fatores que me trouxeram conhecimento sobre a luta do povo palestino. E uma outra questão que influenciou bastante, na época eu era um dos distribuidores do jornal Movimento, que era um jornal de frente ampla, de resistência, e quando estourou a Revolução Islâmica no Irã, o jornal deu uma capa com aquela multidão enorme, com o Ayatollah Khomeini, depois com fotos do Ayatollah, e aquilo ali me chamou muita atenção. Então, desde essa época, eu venho acompanhando a questão palestina, a questão do Oriente Médio, e depois, nos anos 90, quando eu tive mais contato com as comunidades libanesa e palestina, sobretudo no estado de São Paulo, me despertou um interesse ainda maior, não só sobre a questão palestina, a luta de resistência do povo palestino, mas a religião islâmica também, e aí eu me reverti ao Islã, me tornei muçulmano nesse tempo, e venho ao longo desses anos estudando a questão palestina, fiz várias visitas a países da região e a própria Palestina. Essa pesquisa, esses estudos me levaram a escrever esse livro, Palestina, do mito da terra prometida, a terra da resistência, e, na medida do possível, tenho contribuído com os portais que defendem a luta do povo palestino com opiniões sobre a luta de resistência, inclusive o Monitor do Oriente, Portal Desacato, Portal Vermelho, enfim, vários portais, o Portal do Ibraspal também publica os artigos que eu escrevo, e muitos internautas me conhecem a partir dessa militância, Bruno. Beleza. Deixa eu fazer só, pessoal, sem desculpa, tá? Agora uma pergunta mais de tipo
curiosidade privada no campo da esquerda brasileira. Você disse que distribuía o movimento. Nessa época você era universitário ou secundarista? Não, na época do Seria o jornal. governo Geisel ou o governo Figueiredo desse período? Você chegou a pegar o movimento, estava em São Paulo ou estava no Nordeste ainda? Só de curiosidade. Não, o jornal Movimento, eu era estudante secundarista. Era no jornal Movimento, em seguida, com a fundação do jornal Tribuna da Luta Operária, eu ainda era estudante secundarista, né? Eu pegava esse jornal na sucursal do Recife. Um dos coordenadores era o meu querido amigo e companheiro Luciano Siqueira, né? E era um ponto de articulação política. Eu era iniciante no movimento de esquerda, né? Eu ainda não era, nesse ano, 79, 80, só em 1980 é que eu me tornei militante do PCdoB, né? O partido ainda estava na clandestinidade, depois passou para uma semiclandestinidade, e era essa a minha atividade. E eu tomei conhecimento do partido através do meu envolvimento com as comunidades eclesiais de base nessa época, depois com o jornal Movimento, e eu participei de uma articulação nacional pela reconstrução da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Quando eu conheci vários companheiros que depois se tornaram presidente, como o Aldo Rebelo, foi presidente da UNE, o Apolinário Rebelo, ambos moravam nessa época ainda em Maceió, e eram minhas referências nessa articulação nacional, que eu tomei parte ali no início dos anos 80. Eu não sou tão jovem mais, né? Não, imagina, também não sou. Eu digo isso, Tenório, porque pela tua fala, a gente, pelo menos eu tive como uma grande influência na minha infância para a juventude, além da formação familiar de família libanesa, a segunda invasão do Líbano pelo inimigo, né? O cerco depois do massacre de Sabra e Shatila. Então, mais ou menos, embora a gente tenha uma diferença de faixa etária, nós estamos falando da Guerra Civil Libanesa, da invasão do inimigo, né? A primeira invasão em 78, segunda invasão em 82, e na sequência a heróica resistência que expulsou o invasor do Líbano de 85 a 2000. Aí eu perguntei por pura curiosidade de militante antigo mesmo, porque pela tua trajetória, tu pegou a viração ainda, né? Ainda pegou a tendência à viração quando era da universidade. Sim, eu ainda estudante secundarista, eu já ajudava, porque você sabe que no movimento estudantil os universitários pedem o apoio dos secundaristas, né? A primeira experiência... Eu sei. Éramos um soldadinho. Eu rio porque quem é secunda sempre atropela do universitário, é a velha tradição. Eu ajudei na primeira chapa dessa frente, que chamava-se Mutirão, foi quando elegeu o Aldo Rebelo, né? Depois viração. Eu sempre fui ligado a esses grupos no movimento estudantil, né, que eram vinculados ao PCdoB. E outras forças, quando havia eleições, as eleições sempre são formadas por alianças políticas, e ainda mais naquela época dos diversos grupos de esquerdas que atuavam, né? Você conhece bem esse movimento de composições para disputar eleições dos centros acadêmicos, diretórios centrais, nas uniões estaduais e na própria UNE, que sempre eram eleições decididas nos congressos, e as forças políticas se uniam em torno das diversas propostas conjunturais e, enfim. Só para situar, então, tua formação em História é o FPE? Isso. Não, o PE, Universidade de Pernambuco. Ah, de Pernambuco. Tá bom. Marcos, vamos dar um salto histórico agora. Então a gente está, só para retomar, quem está chegando agora, acompanha o Marcos Tenório. Tem uma origem histórica no PCdoB, realmente é um partido que tem um vínculo muito grande com a questão árabe, uma série inclusive de primos e primas de origem árabe na sua direção, há que reconhecer isso. Para não citar todo mundo, eu cito o Dr. Jamil Murado como uma espécie de ancião, né, o militante mais antigo de origem árabe em atuação. Isso. Particularmente, eu tenho uma micro-história com o Jamil Murado na triste privatização da CSN. Como ele era deputado estadual e tinha imunidade, os lobistas da privatização, a gente empurrava e ele chutava. Era mais... chuta que tu pode, Jamil. A gente empurrava o cara, ele metia e chutava. Não evitou a privatização da CSN, mas não foi de graça para quem vendeu o patrimônio nacional. Corridos os anos, Marcos Tenório se converte ao Islã e se aproxima ainda mais das questões árabe-palestina.
Marcos, teu livro, tu tá com ele aí? Pode mostrar ele? Sim, claro. É um prazer estar Por agora favor. na segunda edição, Palestina, Uhum. do mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência. Ontem à noite, no Salão do Livro Político, aqui na PUC de São Paulo, eu fiz uma noite de autógrafos. Foi uma grande satisfação para mim, promovida pelos nossos queridos companheiros da editora Anita Garibaldi. O livro está na segunda edição, Bruno. Eu tive a satisfação de você fazer uma resenha para o Memo da primeira edição. Ah, é verdade, é verdade. E na próxima quinta-feira, dia 23, eu farei o lançamento da segunda edição na Livraria Sebinho e, se Deus quiser, vou tentar, na medida do possível, participar de debates e noites de autógrafos com os companheiros pelo país e debater a questão palestina, que, no meu modo de ver, hoje a luta de soberania e direitos humanos mais importante da atualidade, né? Porque a luta de libertação da Palestina envolve um arco enorme de questões, não só regionais, como internacionais e internacionalistas também. Entendo. Vamos começar do título, e aí acho que é a hora da gente se aborrecer não com o título, mas se aborrecer com as consequências do título. O que é o mito da Terra Prometida? Para quem, Olha, eu sei, mas para quem está nos acompanhando, por favor, assim. não, claro, claro. A escolha desse título, ele diz respeito ao conteúdo do livro, né? Porque nesse trabalho eu tento demonstrar que o conflito na Palestina não é um conflito milenar, como os sionistas tentam demonstrar para as pessoas. Ou seja, os israelenses, os sionistas europeus que ocuparam a Palestina, eles não têm nenhum pertencimento sobre a Palestina histórica. É um mito de que havia uma terra sem povo e esse povo sem terra, perseguido segundo as suas teses pelo mundo afora, tinha o direito a estabelecer o seu Estado nacional em terras milenares pertencentes historicamente aos palestinos, que vivem lá há mais de 10 mil anos. A cidade mais antiga do mundo, Jericó, é uma cidade palestina. Jesus, o profeta dos cristãos, ele nasceu na Palestina, viveu na Palestina como muitos outros. Então, essa terra milenar, ela é utilizada pelos sionistas como objeto de cobiça a partir de teorias fantasiosas. Essa do povo palestino, do povo da terra sem povo para um povo sem terra, é um dos mitos. Como é a terra prometida, como é o povo escolhido e vários outros, né? Então, o título parte dessa premissa e também para aí, na medida que aprofunda a questão, demonstrar que não é um conflito religioso entre esses judeus europeus que se apossaram da Palestina e os residentes ancestrais, árabes, palestinos, cristãos, muçulmanos e também judeus, né? Porque o conflito na Palestina, é bom que os nossos internautas saibam, os que não sabem fiquem sabendo, que é um conflito que existe há 74 anos. Antes da ocupação da Palestina, como decorrência do plano de partilha definido pela ONU, os judeus, os cristãos e os muçulmanos e outros árabes palestinos que não professavam nenhuma dessas fés religiosas, eles conviviam naturalmente, normalmente, pacificamente. Eram vizinhos de bairros, de rua, enfim. Então, esses mitos sobre a existência de um pertencimento é um tema que eu procuro desfazer, né, esses mitos nesse meu trabalho. Então, o movimento sionista se estabeleceu em torno de teses fantasiosas e os sionistas que dominam esse regime de apartheid, de supremacia judaica na Palestina há 74 anos, eles continuam até hoje mantendo esses mitos, né, que ganham a simpatia, você sabe, os internautas sabem, os que não sabem reflitam, de segmentos que não são judaicos, como os pentecostais e neopentecostais, que se aliam a eles em torno dessas teses fantasiosas, desses mitos. Entendo. Então, para a gente tentar aprofundar, pela concepção do livro, pelo que está no livro, a gente pode afirmar que, havia uma população residente na Palestina. Vê se eu estou equivocado na proporção.
mais ou menos, aproximadamente, uns 75% que professavam a fé islâmica de base sunita, população cristã do Oriente, ou cristã de origem árabe, e população árabe de fé judaica Mizrahim, que até onde eu conheço de pesquisa sequer sabia da existência de judeus europeus. Esse é um ponto. Aí a gente pode afirmar que houve um projeto de colonização daquele território, correto? E esse projeto foi baseado no mito da Terra Prometida e do povo escolhido. Seria isso que a gente pode afirmar assim com todas as letras? Bruno, a sua imagem travou um pouco, mas eu acho que dá para contextualizar, sim. Eu concordo com a sua afirmação quanto à composição populacional, étnica e religiosa da Palestina até o mandado britânico. Né? O mandado britânico na Palestina, ele encontrou, no final da Primeira Guerra Mundial, esse contexto. O movimento sionista internacional ele foi fundado no final do século XIX, né? Na Europa. E por judeus europeus, austríacos, poloneses, britânicos, enfim. E passaram a cobiçar aquela terra. E você tem razão quando você diz que os árabes, os judeus árabes que viviam na Palestina, não tinham qualquer ambição na constituição de um Estado só para eles. E desconheciam esse movimento sionista, não tomaram parte, não tinham judeus palestinos na fundação do Estado do movimento sionista. O projeto colonial do movimento sionista, ele inicialmente, nos primeiros momentos do movimento sionista, o objeto da cobiça territorial não era a Palestina. Eles pensaram várias alternativas, a Amazônia brasileira, a Patagônia argentina, regiões da África, e finalmente decidiram pela Palestina por conta das circunstâncias, né, históricas, geográficas, e teve um fato histórico que contribuiu bastante, né, que foi aquilo que ficou conhecido como a Declaração Balfour, ou a Carta de James Balfour, que era o ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, que escreveu uma carta com pouco mais de 100 palavras ao barão de Rothschild, que na época era o líder do movimento sionista no Reino Unido. E essa pequena carta, de poucas palavras, diz, resumidamente, que a coroa britânica via com muita simpatia que o lar nacional dos judeus, professado pelo movimento sionista internacional, podia ser a Palestina. E, a partir dali, foi desencadeado um processo de transferência de populações, de aquisição de terras por parte do movimento sionista, que criou um fundo internacional, onde os judeus ricos da Europa e dos Estados Unidos contribuíam financeiramente para a aquisição dessas terras, e eles foram estabelecendo os primeiros núcleos, né, de presença judaica europeia na Palestina, e desencadeou o lobby internacional. Né? E a história comprova que, por exemplo, no período da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma perseguição a opositores do regime nazista na Europa, que eram judeus, comunistas, judeus, nem todos os judeus, né? Nem todos os judeus foram perseguidos no período da Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas foram perseguidos uma parcela dos judeus europeus, alemães, foram perseguidos, como foram perseguidos os comunistas, os opositores do regime nazista, os pardos, os mestiços, os estrangeiros, enfim. Houve uma perseguição e, ao final da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto, meio que, digamos, usar uma palavra do momento, turbinou o projeto colonial sionista na Palestina. E com a Constituição, a formação da nova Organização das Nações Unidas, que sucedeu à Liga das Nações, né? Em 1947, ainda com a quantidade pequena de países, aprovou o plano de partilha defendido pelo lobby judaico norte-americano e europeu, e acabou por dividir a Palestina em dois territórios, numa atitude, Bruno, que eu avalio como ilegal
e injusta. Ilegal porque a Palestina estava ainda sob o mandato britânico. Não tinha havido nenhuma... Não foi desfeito o mandato britânico, né? Poderia ter sido depois decidido. Então, a ONU não tinha qualquer soberania sobre a Palestina histórica. Então, uma ilegalidade, no meu modo de observar esse momento histórico. E, segundo, uma atitude injusta, porque existiam as populações na Palestina. Populações ancestrais, pessoas, famílias inteiras, clãs familiares que estavam lá milhares de anos. Então, ninguém foi consultado, nenhum palestino foi consultado. Né? Mesmo naquele tempo, se não fosse pela guerra, tinha que haver uma consulta às populações para divisão de territórios. Né? Na Palestina não houve nada disso, os palestinos não foram sequer consultados, foram surpreendidos com aquela decisão, com a chegada das milícias armadas que passaram a ocupar a Palestina e desterrar da noite para o dia mais de 700 mil pessoas, né, que viraram refugiados nos países vizinhos e até mesmo no território palestino, concentrados nos campos de refugiados, né, por esse povo que chegou da Europa armado e invadiu a Palestina. Só para a gente observar aqui, Tenório, já te devolvo, até para não ter nenhum problema de, creio eu, de suposta ilegalidade. Hora nenhuma se está negando o Holocausto, a Shoah. Eu sei que, inclusive, tem vários judeus progressistas não sionistas que não gostam do termo Shoah. Tudo isso aconteceu, tudo isso aí foi um crime. Foi um crime cometido por europeus contra europeus. Nada correlacionado ao Holocausto é de responsabilidade de nenhum país iminente, ex-colônia europeia, ou qualquer território de origem árabe ou de por europeus. Logo, embora nós estejamos, eu acho que tem um pouco esse transe, esse problema, né? Esse curto-circuito de compreensão, Tenório. O Brasil é um país latino-americano, mas nós somos um país ocidentalizado, a fórceps, mas somos. Então, há uma tendência na nossa, talvez, memória cultural emprestada, ou até da nossa memória política, de ter muita simpatia pelos perseguidos da Europa, até porque uma parcela importante, por exemplo, tu e eu temos origens nas correntes socialistas, que a gente também não pode inventar que ela foi criada na Antártida, ela foi criada na Primeira Internacional, que estava no seio da Europa. Era uma corrente, são correntes que organizavam o trabalho livre quando o Brasil era escravocrata, por exemplo. Então a gente tem essa dicotomia, né? Quem vem do campo da esquerda professa uma série de ideias e tradições históricas recentes, por que não, que são do século XIX, com a presença de dezenas de milhares de militantes de fé judaica que são inestimáveis. Não tem uma corrente de socialismo que não tenha ícones de fé judaica nos seus quadros. É impossível. Posso dizer que é impossível. Mas futebolizando, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma situação é a tradição desse humanismo ídis de origem judaica europeia que contribuiu infinitamente para o campo das ideias socialistas e das suas consequências. A outra situação é o Holocausto, a Shoah, os crimes do regime nazista e toda a condenação que você tem que ser feita, inclusive até a apostasia. Então, por exemplo, qualquer um que ataque uma sinagoga ou alguém utilizando uma kippah é um criminoso, não é o defensor da Palestina. Ponto. Agora, qualquer pessoa que invada o território de terceiros alegando um mito fundador é um colonizador, não é um refugiado. É um pouco essa confusão que se forma, Tenório. Eu queria te perguntar assim, tu faz muito debate, né? Você está muito presente nesse debate público sobre a Palestina. Quais são as perguntas que mais vêm para ti, assim, além da falsificação do mito da guerra religiosa? Que tipo de pergunta mais chega para você que dá muito trabalho de explicar ou reexplicar ou elucidar novamente? Olha, Bruno, duas questões que eu faço questão de iniciar os debates já esclarecendo previamente são exatamente essa de que não é um conflito milenar, nem é um conflito religioso, para dizer que os palestinos eles não estão querendo expulsar ou reaver suas terras, tomar terra, seja que
qual seja a formulação que as pessoas tenham consigo, a partir do senso comum, porque são judeus. Os palestinos, o movimento palestino, os diversos movimentos de resistência palestina, eles não pleiteiam nada sob o argumento de que são judeus e nós temos que tomar daqueles judeus. Essa questão religiosa judaica não é, a luta não é contra os judeus. A luta é contra a ocupação colonial, que é realizada por um movimento de supremacia judaica. Podia ser um outro movimento muçulmano, como foi o Império Otomano. Os palestinos resistiram ao Império Otomano, que eram muçulmanos. Os palestinos resistiram aos cruzados, que eram cristãos. Mas não era uma questão religiosa. Nós vamos resistir, vamos combater os cruzados. Salarudin derrotou os cruzados, não porque eles eram cristãos, porque eram ocupantes de uma terra que os árabes reivindicavam para si, por terem a presença naquele território milenarmente. E uma questão que sempre vem à tona também, Bruno, é a seguinte questão. O movimento palestino, de resistência palestina, é um movimento terrorista? E eu sempre digo afirmativamente, não. A resistência palestina não é um movimento terrorista, é um movimento que o próprio nome já diz, de resistência. São vários grupos, não só tem um grupo de resistência. São vários. Tem o Movimento de Resistência Islâmica, tem a Jihad Islâmica, tem a Frente Democrática, tem a Frente Popular, tem o Al-Fatah, que não deixa de ser um movimento de resistência, e esses grupos têm subgrupos, têm as suas organizações militares que estão mais à frente no enfrentamento com a ocupação israelense. Então, esses temas são os que estão mais presentes. E, naturalmente, a pergunta de qual a saída que se tem para esse conflito que já dura 74 anos. E eu sempre digo Boa que pergunta. a soberania dos palestinos é quem vai dizer qual é a melhor saída. Eu, pessoalmente, no meu modesto modo de compreender essa realidade a partir dos meus estudos, eu penso que a solução de 2 estados ela é uma solução cada dia mais difícil. E essa solução ela foi, digamos assim, enterrada, foi jogada uma pá de cal sobre essa possibilidade de uma solução de 2 estados, quando foram realizados, em 1993, os famosos Acordos de Oslo, que deu a Yasser Arafat e a Yitzhak Rabin o Prêmio Nobel da Paz naquela ocasião. Todo mundo achava que aqueles acordos levariam a uma situação de paz na Palestina, que os ocupantes sionistas respeitariam a soberania acordada, as iniciativas, a estruturação das cidades, das vias, dos aeroportos, dos portos e do Estado palestino. E o que se viu em seguida foi uma Nakba acelerada. O processo de colonização da Palestina ganhou novos contornos, que já vinha tendo desde 1967, com a chamada Guerra dos 6 Dias, quando Israel avançou mais sobre os territórios palestinos. E, a partir dos acordos de Oslo, foram incrementados isso que a gente conhece hoje pelas colônias judaicas, que é um processo de transferência de população do mundo inteiro para viver nos territórios ocupados da Palestina, que significa uma consolidação dessa ocupação colonial. Então, acho que esses temas, pelo que eu tenho, desses debates que eu tenho participado, Bruno, são temas que têm aparecido com muita frequência. A questão, a natureza do conflito, as consequências do conflito, o que é que representa, qual o tamanho e o poder das organizações da resistência, e a solução. A solução, eu acho que é da soberania do povo palestino. A gente, como tanto eu quanto você, que somos observadores dessa realidade, temos opiniões, mas o povo palestino é quem vai decidir. As forças políticas organizadas palestinas é quem vão decidir qual o melhor caminho da sua soberania, da estruturação, se será por uma guerra geral, uma guerra total, a solução de 2 estados com território mínimo. O Donald Trump apareceu com aquela lorota do acordo do século, que tornava a Palestina num mini-estado, micro-estado, não era nem mini-estado, é um micro-estado dividido em 2 porções, sem conexões e tal.
mas os palestinos que não haviam sido consultados nesse acordo rejeitaram peremptoriamente, e essa ideia absurda foi jogada na lata do lixo, como as outras que eles apareceram, né? Os Estados Unidos, que é um dos grandes fiadores das atrocidades de Israel na Palestina, de vez em quando aparece com uma dessas aí para prejudicar ainda mais o povo palestino e dar as condições para que esse autoproclamado Estado de Israel vá se consolidando e daqui a pouco, segundo a ótica deles, dominem de vez a Palestina histórica. Marcos, a gente já está com mais de meia hora de live. Em geral, as lives elas têm de 30 a 45 minutos por acordo editorial. Eu tinha mais uma pergunta e, na sequência, eu queria, por favor, que você desse a agenda e os serviços da segunda edição. Vamos agora para o Congresso Nacional, onde você trabalha. A pergunta seria a seguinte: tem lobby sionista no Congresso? Se tem, quem faz? E se tem alguém faz, como se confronta esse lobby no Congresso? Por favor. Bruno, o lobby sionista no Congresso, ele é um lobby que tem como os principais expoentes os bolsonaristas, né? Antes do advento do bolsonarismo com força, depois que eles venceram as eleições nas circunstâncias de 2018, quem fazia esse lobby era a bancada evangélica, que reúne parlamentares ligados às igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Alguns elementos parlamentares da bancada ruralista, e são os expoentes que defendem os interesses do regime sionista na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Por outro lado, os palestinos também têm um apoio histórico na Câmara dos Deputados, né? Parlamentares que se destacaram bastante ao longo dos seus mandatos, sempre defenderam a causa palestina, como você mencionou, o nosso querido camarada Jamil Murad, Aldo Rebelo, e outros que sempre atuaram em favor da Palestina. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, hoje na atual bancada, o deputado Camilo Capiberibe, o deputado Alencar Santana, o deputado Alexandre Padilha, Márcio Gerri, e vários outros parlamentares, Perpétuo Almeida, Bira do Pindaré, líder do PSB, vários parlamentares se esforçam. Deputado Glauber Braga, deputado Essama Bonfim. Então, tem uma frente parlamentar pelos direitos do povo palestino que conseguiu, antes da pandemia, a adesão de mais de 220 parlamentares, né? É evidente que, como a extrema-direita, venceu as eleições para a mesa diretora, eles utilizam da estrutura institucional da Câmara dos Deputados para reforçar o seu lobby. E como eles elegeram as maiores bancadas, naturalmente nas comissões importantes, como a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eles constituem a maioria e conseguem aprovar, por exemplo, esses últimos acordos bilaterais assinados pelo presidente Bolsonaro quando ele esteve em visita à ocupação israelense na Palestina em 2019. Então, esse lobby ele faz muito barulho, tem muita força, mas ele encontra resistência de parlamentares de diversos partidos que se posicionam favoravelmente aos interesses e defendem os direitos humanos do povo palestino na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Deputados de várias bancadas, é bom que se diga, não são só... sim, por favor. Deputados de bancadas de esquerda. Você vê, por exemplo, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, não é um deputado de esquerda, mas é um deputado muito atuante em defesa do palestino, como a deputada Ângela Amin, na Câmara dos Deputados. Até, por incrível que pareça, o deputado Celso Russomano, que é da bancada evangélica, ele assinou, é um dos aderentes dessa frente parlamentar pelos direitos do povo palestino. Entendo. Tenório, com a tua experiência de Congresso, você citou algo que eu queria reforçar e te perguntar novamente. O bolsonarismo ele toma a frente da defesa do sionismo. Tem essa simbiose, né? E essa figura em específico seria Eduardo Bolsonaro, como uma espécie de porta-voz oficioso do sionismo no Congresso, ou tem outros disputando essa triste figura?
ter Não, essa representação. esse papel nefasto é assumido por ele. Ele é o principal expoente da defesa dos interesses de Israel no Congresso Nacional, né? Tanto porque, quando ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, como hoje, que não é mais o presidente, mas os temas que são de interesse de Israel ou contra Israel, sempre tem ele à frente dos interesses do sionismo. Até há 2 anos atrás, em 19, nós realizamos a Câmara realizou uma sessão solene pelo 29 de novembro, e ele foi lá provocar, berrar, dizer que os palestinos eram terroristas e tal, fez aquela enxurrada de impropérios e foi embora, não esperou para ouvir a resistência dos deputados, como o deputado Ivan Valente e outros, né, que o confrontaram naquele discurso absurdo e provocativo. Então, ele realmente, o 03, o Eduardo Bolsonaro, é o representante informal dos interesses dos sionistas na Câmara dos Deputados. Ele é o principal expoente, é o líder dessa bancada que defende os interesses de Israel. Entendo. Tenório, estamos já com quase 40, só porque eu fico muito preocupado, o Instagram ele derruba a transmissão de uma hora para outra. Claro. Então, vamos tentar voltar um pouco para o livro? Eu vou te pedir novamente, expõe a capa da segunda edição. Isso. Você pode repetir o título e a editora, por favor? É Palestina, do mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência. É um livro lançado, a primeira edição, em 2019, pela editora Anita Garibaldi e o Ibraspal. A segunda edição foi lançada ontem no Salão do Livro Político da PUC, São Paulo. E na quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 18 horas, eu farei o lançamento e uma sessão de autógrafos na livraria Sebinho, em Brasília, na quadra 406 Norte, Bloco C. Espero aos amigos internautas que nos assistem, que nos dê a satisfação da sua presença. Só um pouquinho. É a mesma editora ainda, é a Anita Garibaldi aqui da segunda edição? Permanece a mesma editora, Anita Garibaldi. Para adquirir o livro, como faz e quanto custa? O livro custa R$ 65,00, ele está à venda na livraria da editora Anita Garibaldi, anitagaribaldi.com.br, ou na estante virtual, estantevirtual.com.br, na busca digita lá o meu nome ou o título do livro que vai estar lá à disposição. Perfeito. Para concluir, antes de passar a palavra, se alguém quiser conversar contigo sobre o livro, sobre temas relacionados, como faz para te encontrar na internet? Opa, eu congelei. Eu pedi tuas redes sociais, Tenório, caso alguém queira conversar contigo como autor ou para se aproximar. Eu estou no Instagram como Said Tenório e no Twitter como Palestina Hoje, né? O Instagram hoje eu acho que é a rede mais popular, né? Said Tenório, e no Facebook Said Ahmad. Quem me encontrar lá, SAYD Tenório no Instagram e Palestina Hoje no Twitter. Perfeito. Te passo a palavra para a gente encerrar, caso queira deixar algum outro recado, uma reflexão, e depois eu vou tentar salvar esse vídeo sem nenhum problema maior, tá? Por favor. Bruno, eu quero agradecer a você, meu companheiro de outras jornadas, agradecer os companheiros do Memo e agradecer aos internautas, né? E dizer que você que é defensor dos direitos humanos, você que sabe que é preciso respeitar a soberania dos povos, a causa da Palestina deve ser a sua principal causa. Se informe, o Memo tem muitas matérias no site, o Instituto Brasil Palestina e outros portais. Tem esse meu trabalho, essa modesta contribuição para esclarecer a luta de libertação do povo palestino. E participe, tome parte na sua faculdade, no seu centro acadêmico, no seu sindicato, no seu bairro, entre seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe aquelas postagens que denunciam as atrocidades do apartheid israelense contra o povo palestino e apoie esta causa. Perfeito. Gente, obrigado. Essa foi a conversa com o autor, historiador, pesquisador e também ativista político, militante político, brasileiro, operando no Congresso Nacional, Marcos Tenório, do livro Palestina, do Mito da Terra Prometida, Terra da como de novo o Resistência. título? A Terra da Resistência.
Esse é o Monitor do Oriente Médio. Se eu não errei a data, hoje é terça, 21 de junho de 2022. E não nos esqueçamos, o recado foi importante. O bastião do sionismo no Congresso é o 03, deputado Eduardo Bolsonaro. Logo, o bolsonarismo ele é o sinônimo de sionismo hoje no Brasil. E essa pecha vai ser muito difícil de tirar. Obrigado, Tenório. Obrigado a quem nos acompanha. Até um próximo Memo Conversa. Obrigado. Bom dia, pessoal.